Então a gente já vai entrar no assunto internacional, já vou passar para a Ana e ela já reforça o convite que hoje às 8h30 da noite tem de leste a oeste. Mas antes, deixa eu trazer a informação que está correndo o mundo. A Suprema Corte dos Estados Unidos decretou que as tarifas globais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, são ilegais. Por 6 votos a 3, a maioria entendeu que a lei utilizada não permite ao presidente criar tarifas por conta própria, exigindo autorização do Congresso. A decisão estabelece limites ao poder presidencial na política comercial e pode influenciar medidas que atingem outros países, incluindo o Brasil. Na prática, foram derrubadas tarifas de 10% ou mais, aplicadas desde abril do ano passado à maioria dos parceiros comerciais. Não foram afetadas as taxas sobre aço e alumínio, mantidas por lei de segurança nacional. O governo americano ainda pode criar novas tarifas dentro dos limites legais, mas também pode ser obrigado a devolver parte dos valores arrecadados. O processo de reembolso está no início e milhares de empresas avaliam se vão solicitar a devolução. Estimativas indicam que o montante pode ultrapassar 175 bilhões de dólares. Em entrevista coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump classificou como uma vergonha a decisão da Suprema Corte. Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. I'd like to thank and congratulate Justices Thomas, Alito, and Kavanaugh for their strength and wisdom and love of our country, which is right now very proud of those justices. When you read the dissenting opinions, there's no way that anyone can argue against them. There's no way. Foreign countries that have been ripping us off for years are ecstatic. They're so happy. And they're dancing in the streets, but they won't be dancing for long, that I can assure you. Donald Trump também disse que a decisão é ridícula e que a corte está sendo pressionada por interesses estrangeiros. In order to protect, and it says, in order to protect our country, a president can actually charge more tariffs than I was charging in the past period of a year under the various tariff authorities. We can use other of the statutes, other of the tariff authorities, which have also been confirmed and are fully allowed. Therefore, effective immediately, all national security tariffs under Section 232 and existing Section 301 tariffs, they're existing, they're there, remain in place, fully in place, and in full force and effect. Today, I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. We're also initiating several Section 301 and other investigations to protect our country from unfair trading practices of other countries and companies. Thank you for your attention to this matter. I say quite simply, which I've said for a long time, make America great again. Interestingly, we've already made it great, so I don't have to use that. I don't think we'll ever give up on MAGA. MAGA is always going to be with us. Já o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse que a receita tarifária vai permanecer praticamente inalterada. I would also like to take a moment to address today's Supreme Court ruling. I would note that I did not change a single word in my speech post the ruling. President Trump will always put our national security and Americans first. As I have said before, the president has multiple tools in his toolbox. Let's be clear about what today's ruling was and what it wasn't. Despite the misplaced gloating from Democrats, ill-informed media outlets, and the very people who gutted our industrial base, the court did not rule against President Trump's tariffs. 6 justices simply ruled that IEEPA authorities cannot be used to raise even $1 of revenue. This administration will invoke alternative legal authorities to replace the IEEPA tariffs.
We will be leveraging Section 232 and Section 301 tariff authorities that have been validated through thousands of legal challenges. Treasury's estimates show that the use of Section 122 authority, combined with potentially enhanced Section 232 and Section 301 tariffs, will result in virtually unchanged tariff revenue in 2026. Bom, notícia para Ana, que essa notícia aí da Suprema Corte, Ana, sacudiu o mercado internacional, né, decretando o fim a ilegalidade das tarifas globais. Quero te ouvir, como é que o governo dos Estados Unidos vai reagir a partir de agora? Pode ser, então, obrigado, inclusive, a reembolsar bilhões de dólares, né, de importadores, o que pode gerar também novas disputas judiciais, e também como é que o Brasil pode ser afetado aí com essa decisão da Suprema Corte americana. Vamos lá, Paula. Até já peço perdão antecipado se eu me alongar um pouquinho, porque realmente é a notícia do dia aqui nos Estados Unidos, no mundo, no Brasil também, já que envolve o Brasil, e muita, vou usar uma palavrinha que eles adoram usar, né? Desinformação, muita coisa errada sendo dita no Brasil. Vamos lá, para ser bem direta. O que muda na política tarifária de Donald Trump depois dessa decisão da Suprema Corte? Nada, absolutamente nada. Tanto que o mercado financeiro hoje nos Estados Unidos, depois da decisão que ela foi publicada, não aconteceu nada, porque eles já sabiam que Donald Trump, que sempre joga, né, com uma, duas, três jogadas à frente, eles já sabiam que Donald Trump já estava preparado para isso. Vou tentar explicar de uma maneira bem simples. Que hoje também eu tive que ler a decisão, fui atrás de juristas e jornalistas que mexem apenas com a Suprema Corte para entender. Vamos lá. O que é a IEPA, né, que ele estava falando ali? É a International Emergency Economic Powers Act, ou seja, a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. Emergência internacional. O que o Trump fez? Pegou a IEPA e jogou todas as tarifas sobre a IEPA, dizendo que tudo era questão de emergência internacional. O que a Suprema Corte fez hoje foi dizer: você não pode fazer isso sob a IEPA. Só isso. Mas ele pode usar a seção 232, que fala de segurança nacional, ele pode usar a seção 301, que está inclusive investigando o Brasil, e pode usar a seção 122, que autoriza o executivo a colocar tarifas de 10% a 15% sem precisar falar com o Congresso até 6 meses. E aí, depois de 6 meses, ou ele fala com o Congresso, ou ele tira as tarifas, espera algum tempo e coloca de novo. Ou seja, o que o Donald Trump fez com a IEPA é que era um caminho mais rápido, era uma coisa mais instantânea, não tinha tanta burocracia para que as tarifas fossem instauradas. Agora ele só vai ter que ter um caminho maior, mas nada vai mudar. O que ele fez com a IEPA foi principalmente em relação ao México e ao Canadá, por causa das fronteiras, o Donald Trump dizendo que ele precisava colocar essas tarifas através da IEPA por causa do fentanil que vem da China. Agora, a Suprema Corte disse, bom, você pode até continuar com as tarifas sobre o Canadá e o México, mas as outras você agora vai ter que olhar cada país, o acordo comercial de cada país e colocar cada país ou na 122, ou na 232, ou na 301. Portanto, as tarifas, elas continuam. Só não serão aplicadas de uma forma tão rápida. Outra coisa, o dissidente da opinião da maioria, que é um dos conservadores indicados por Donald Trump, o Kavanaugh, ele disse o seguinte, ele apontou uma coisa curiosa que vocês têm que saber. A IEPA, por exemplo, autoriza o Donald Trump
a implementar embargos completos, porque, por exemplo, embargo sobre Cuba, Irã, Coreia do Norte, esses embargos estão sob a IEPA, mas ele não pode arrecadar $1 a mais de receita sob a IEPA. Olha que inconsistência. Então, hoje, um dissidente, o Justice Kavanaugh disse isso. Espera aí, eu posso colocar um embargo total, mas não posso arrecadar $1 a mais. Tudo bem. Uma outra coisa, para finalizar, Paula, duas coisas, aliás, sobre o que você me perguntou, sobre possíveis processos de reembolso. Isso não foi tocado na decisão da Suprema Corte e muitos analistas disseram hoje o seguinte: vai ser muito difícil essas empresas comprovarem que elas não repassaram os custos para o consumidor e que tomaram um prejuízo muito grande. Ou seja, vai ser um processo muito longo e muito demorado que não vai ser resolvido de imediato. E outra coisa, Paula, é que hoje a América viu que há um sistema de freios e contrapesos nos Estados Unidos, os checks and balances, que ele funciona. 2 juízes que foram apontados por Donald Trump na Suprema Corte votaram contra a decisão de usar a IEPA para as políticas tarifárias. Ou seja, a coisa segue normalmente, as tarifas não mudam, elas agora serão implementadas de uma maneira um pouco mais demorada. Eu me alonguei um pouco, mas acho que ficou bem claro. Espero que sim.